Aula Paraná de Sociologia para a terceira série do ensino médio. Esta é a aula número 15, com o tema Estado no Brasil 3, Era Vargas e Populismo. Nesta aula veremos as principais características de dois períodos: a Era Vargas, que durou de 1930 a 1945, e a República Populista, que durou de 1945 a 1964. Antecedentes da Revolução de 30. A Aliança Liberal foi uma junção de forças oligárquicas dissidentes que se opuseram ao candidato oficial do governo, Júlio Prestes. Era uma composição política dos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. A dinâmica oligárquica deveria registrar a sucessão do presidente paulista, Washington Luiz, por uma oligarquia de outro estado. No entanto, Washington Luiz indicou seu correligionário, Júlio Prestes, membro do Partido Republicano Paulista, para sucedê-lo, o que irritou os demais estados. Mesmo com a derrota eleitoral na Aliança Liberal, registrada em março, os movimentos contestatórios se intensificaram no decorrer de 1930, o que resultou na eclosão da Revolução ocorrida em outubro. A Revolução de 1930 foi o resultado da aliança entre tenentes e oligarcas dissidentes. A Revolução de 1930 foi vitoriosa e depôs o presidente Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório. A Era Vargas é dividida em 3 períodos. De 1930 a 1934 é chamado de governo provisório. De 1934 a 1937 é chamado de governo constitucional. E de 1937 a 1945 é chamado de Estado Novo. Os anos 1930 representaram uma mudança intensa no país. Há um novo tipo de estrutura política, busca de modernização econômica, definição de uma identidade nacional. Como foi o governo provisório? Tivemos a criação do Ministério do Trabalho, lei da sindicalização e criação da carteira de trabalho. Em 1933, tivemos o Código Eleitoral e o voto se torna secreto, e as mulheres ganham o direito ao voto. A reação ao governo Vargas. Tivemos a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. A política conciliatória de Vargas enfraquece o levante. E há uma convocação de eleições para a Assembleia Constituinte. Governo Constitucional. Tivemos uma Constituição de 1934, com conquista de direitos. Foi o período da radicalização política, da Aliança Nacional Libertadora, ANL, e da Ação Integralista Brasileira, AIB, ambos em oposição a Vargas. A AIB tinha como princípio a defesa de um fascismo à brasileira, autoritarismo e violência com a oposição. Já a ANL tratava com políticas nacionalistas e a revolução interna e a deposição de Vargas. Em 1935, tivemos a Lei de Segurança Nacional e repressão da oposição. Em 1935, a Intentona Comunista, que foi um fracasso. E em 1937, o Plano Cohen. Vargas instaura a ditadura. O que foi o Estado Novo? Foi o período de ditadura, cerceamento de direitos políticos, fim dos partidos políticos, cassação de mandatos, perseguição e vigilância aos subversivos, com a criação do DOPS. Ao mesmo tempo, foi criada a CLT, a criação das leis trabalhistas em 1943, e Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Foram criadas também as indústrias de base, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Vale do Rio Doce. Tivemos neste período a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, resultando na deposição de Vargas em 1945 e convocação de novas eleições. Esta imagem é da manifestação contra o eixo e o autoritarismo.
O grande progresso entre 1930 e 1945 aconteceu no âmbito dos direitos sociais. O Brasil passou a ter uma legislação trabalhista, salário mínimo. No entanto, esses direitos não se estendiam aos trabalhadores rurais, uma amostra do poder que os grandes fazendeiros ainda tinham. República Populista, que durou de 45 a 64. Popular é o governo que amplia a participação do povo e com direitos ampliados. E populismo é o governo de lideranças carismáticas que mantém estruturas sociais de dominação. Essa é a grande diferença. Características gerais do período. Contexto global. Era a época da Guerra Fria e a polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Um acirramento de diferenças políticas, ideológicas e desenvolvimento econômico e industrial. Como foi o governo Dutra, que durou de 46 a 50? Tivemos uma nova Constituição em 1946, o Plano SALT, que era de desenvolvimento de áreas fundamentais, alinhamento com os Estados Unidos e fechamento dos cassinos no Brasil em 1950. Vargas volta ao poder de 1950 a 1953. Política de desenvolvimento nacional. Tivemos a campanha O Petróleo é Nosso, com a criação da Petrobras em 1953, crise econômica e política e, finalmente, o seu suicídio. Governo Kubitschek, de 1955 a 1960. O lema era 50 anos em 5. Desenvolvimento econômico acompanhado de crescimento da desigualdade. E, enfim, a construção de Brasília no ano de 1960. Governo de Jânio Quadros, que durou menos de um ano em 1961. Tinha uma política ambígua em relação à Guerra Fria. Decretos polêmicos, radicalização política da oposição e a sua renúncia no mesmo ano. Interregnum, de 1961 a 1963. Tivemos no Brasil uma tentativa de parlamentarismo, demandas de movimentos sociais e um medo do comunismo. E de 63 a 64, João Goulart governou com algumas reformas de base. Em 1964, tivemos no Brasil eventos traumáticos e dramáticos. No dia 13 de março, comício na Central do Brasil. 19 de março, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Dia 25 de março, Manifesto das Forças Armadas. E dia 31 de março, mobilização das tropas e golpe militar. Enfim, em 1º de abril, inicia a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos. Era esta a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.